Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Discípulos Teotocos. Quero acolher você que está chegando agora no nosso canal, no nosso retiro. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Convido você a tomar em mãos a Sagrada Escritura no livro do Deuteronômio, capítulo 34, versículos do 4 ao 5. E a palavra do Senhor diz assim: O Senhor disse-lhe: Eis a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó dar à sua posteridade. Viste-a com os teus olhos, mas não entrarás nela. Versículo 5. E Moisés, o servo do Senhor, morreu ali na terra de Moabe, como o Senhor decidira. Palavra do Senhor, graças a Deus. Caríssimos irmãos e irmãs, diante dessa leitura que nós acabamos de ouvir, dentro dessa leitura dessa palavra que acabou de ser proclamada, nós vemos que, coberto de honra e de glória, Moisés, ele falece. E a morte de Moisés, nessa leitura de hoje, nos leva a pensar sobre a nossa vida terrena, sobre o momento da nossa partida. E aqui nós queremos meditar aquilo que o Catecismo da Igreja Católica nos ensina no parágrafo 1013 e 1014 a respeito da morte. Diz assim: a morte é o fim da peregrinação terrestre do homem, do tempo de graça e de misericórdia que Deus lhe oferece para realizar sua vida terrestre segundo o projeto divino e para decidir seu destino último. Quando tiver terminado o único curso de nossa vida terrestre, não voltaremos mais a outras vidas terrestres. Os homens devem morrer uma vez só. Dentro disso, queremos entender e gravar no nosso coração de que não existe reencarnação depois da morte, ou seja, a morte ela é uma vez só. Então não existe essa mentalidade, essa filosofia de que eu vou morrer, mas eu vou voltar em outra vida, eu vou voltar em outro contexto, eu vou voltar em outra realidade, eu vou voltar em outro corpo para pagar o mal que eu fiz na vida passada. Não, o Catecismo é muito claro quando diz: os homens devem morrer uma vez só. E onde está esse fundamento na Sagrada Escritura? Está em Hebreus capítulo 9, versículo 27. Em todas as tuas ações, em todos os teus pensamentos, deverias comportar-te como se tivesses de morrer hoje. Se tua consciência estivesse tranquila, não terias muito medo da morte. Seria melhor evitar o pecado que fugir da morte. Se não estás preparado hoje, como estarás amanhã? Caríssimos irmãos e irmãs, devemos parar e pensar como eu estou vivendo, como a minha vida está sendo conduzida, porque a única certeza que nós temos é da morte. Moisés ele contemplou a promessa de Deus, mas não chegou a entrar na promessa de Deus. Moisés morreu antes. Moisés, com honra e com glória, ele faz a sua Páscoa definitiva. E nós precisamos estar atentos, porque não sabemos o dia nem a hora. Eu costumo dizer que nós temos dois caminhos, duas vias somente. Primeiro, ou Jesus vem e busca a sua igreja e leva o seu povo, ou nós iremos nos apresentar antes disso diante de Deus. Mas a questão é, como nós iremos nos apresentar diante de Deus? Como nós vamos nos apresentar diante da presença de Deus? Diante dessa leitura nós podemos pensar: qual peregrino que não se apressa em voltar à pátria? Nossa pátria é o paraíso. O que acontece? Muitas vezes nós temos medo da morte porque nós esquecemos de um detalhe: nós somos cidadãos do céu. Nós somos criados para viver na eternidade. Muitas vezes nós esquecemos e achamos que a nossa vida se detém somente na terra, que o nosso mundo, que a nossa história é somente aqui. E não é. Nós somos peregrinos nessa terra. Nós estamos caminhando rumo à pátria celeste. E nós devemos viver como se fosse o último dia. Nós devemos estar preparados para qualquer momento Jesus voltar e nos encontrar em estado de graça, nos encontrar na graça da sua presença. E nós devemos parar e pensar como eu estou vivendo a minha vida, como eu estou tocando a minha vida. Além desse exercício muito salutar que devemos fazer no dia de hoje, de nos prepararmos para a nossa morte, é importante também lembrarmos da importância de rezarmos pelas almas do purgatório, pelos nossos falecidos que talvez estejam lá, contando com nossas orações e sacrifícios, pois não podem orar por si mesmos. Por isso que nós oramos pelos nossos irmãos que já fizeram sua Páscoa definitiva,
Por isso nós intercedemos, oramos pela salvação das almas que se encontram no purgatório. Por isso nós oferecemos orações como um sufrágio, como um alívio do sofrimento em que elas se encontram, para que elas possam antecipadamente serem purificadas e assim entrarem na glória celeste. E nós também devemos nos preparar. Se Jesus voltasse hoje, como Ele nos encontraria? Se Jesus voltasse hoje para você, como Ele te encontraria? A igreja denomina purgatório esta purificação final dos eleitos, que é completamente distinta do castigo dos condenados. Nós devemos preparar, porque muitas pessoas têm essa mentalidade: ah não, eu vou viver minha vida, eu vou curtir, eu vou fazer tudo que eu gosto, que eu tenho vontade, porque no final eu ainda vou pegar o purgatório. E não funciona dessa forma. O purgatório é para quem já está salvo. Como assim, Maurício? Sim, o purgatório é para quem já está salvo. No céu só entra puro, santo, sem mancha. Hebreus 12:14 diz que sem santidade ninguém verá Deus. Só entra no céu quem morre em estado de graça, quem morre na amizade e na graça com Deus. O purgatório é para as pessoas que por algum motivo estavam caminhando na graça de Deus, estavam no caminho do Senhor, mas por alguma razão morreram e na sua morte ali ficou alguma pendência, alguma coisa mal resolvida. Então o purgatório é esse processo de purificação para que essa pessoa possa estar preparada, com a alma preparada, purificada, porque no céu só entra puro, com a alma purificada, sem mancha, sem nada, intacta, lavada, alvejada. Essas são as almas que entram no reino de Deus. E o inferno são para as pessoas que na sua liberdade, no seu livre-arbítrio, escolheram viver fora da graça de Deus, escolheram viver fora da amizade com Deus. Portanto, meu irmão, minha irmã, o purgatório não é para quem morre em pecado mortal, é para quem morreu na amizade com Deus, mas por alguma razão algo ficou mal resolvido e ali ela passa por esse processo de purificação para que a sua alma possa entrar no reino de Deus. E aqui nós nos perguntamos: se nós soubéssemos meditar e ter compaixão daquelas pobres almas que têm fome de Deus, e Jesus, que na pessoa do pobre tem fome e sede, como nos diz no Evangelho, não sentirá também a fome das benditas almas? Tive fome e me destes de comer, estive doente e me vestistes. Jesus nos fala assim das almas do purgatório. Meu irmão, minha irmã, hoje nós somos convocados a pensar na nossa vida, a pensar em como nós estamos vivendo a nossa vida, a meditar e pensar que Jesus pode voltar a qualquer momento. E quando Ele voltar, como Ele vai me encontrar? Será que eu vou estar preparado para fazer a minha Páscoa definitiva? Será que eu estou vivendo como alguém que está se preparando, como uma noiva que está esperando o noivo? Como alguém que espera viver na eternidade com Deus? Ou eu ainda estou vivendo como alguém que está preso às coisas do mundo, que está ligado às coisas do mundo e esqueceu das coisas do alto, que nós somos cidadãos do céu? Peçamos a Deus essa graça de nos libertar das coisas do mundo, de voltar o nosso olhar para as coisas do alto, pedir ao Espírito Santo essa graça de preparar a nossa vida para a segunda vinda do Senhor, preparar a nossa vida como alguém que deseja estar pronto para encontrar com o Senhor, nosso Senhor Salvador e Libertador. Peçamos a Deus essa graça de viver sempre na amizade com Deus, de mesmo quando cair, se levantar e se reconciliar com Deus, para que quando o Senhor voltar, me encontrar na amizade com Ele e em estado de graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe você, sua casa e a sua família.